Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Estatística 2. Nesse vídeo eu vou dar continuidade ao conteúdo que nós abordamos na aula passada, no vídeo que foi anexado ao cronograma da aula 7, que tratava da comparação de médias no contexto em que a gente tinha amostras dependentes. Nessa aula de hoje, nós vamos aprender os testes para a comparação de médias no contexto em que nós temos amostras independentes, tá? Com variâncias desconhecidas. São dois tipos de testes, todos eles baseados na distribuição t-student. Tem uma diferença sutil entre eles, que a gente vai ver agora na definição. E para quem não estava na aula, no nosso encontro síncrono da última quinta-feira, eu avisei que eu fiz uma mudança no cronograma e esse teste, existe um outro procedimento de teste que seria possível da gente estudar, que é um teste Z para amostras grandes ou no contexto da gente ter variâncias conhecidas, né, no caso de amostras independentes, e eu decidi não abordar mais esse conteúdo aqui porque é um teste que é muito pouco usado na prática, porque no fundo quando a gente quer estudar, né, comparação de médias, em geral a gente também não conhece as variâncias da população, então por ele ser pouco utilizado na verdade, eu vou partir direto para os outros dois procedimentos, e nisso a gente dá uma aliviada um pouco aqui no conteúdo, tá? Bem, os casos que nós vamos ver hoje, que eu chamei de casos 2 e 3, vão ser úteis então para comparar médias de duas populações quando a gente tem as seguintes condições. As duas populações elas são independentes, ou seja, aquela população de onde eu colho uma amostra, os indivíduos não têm relação com a amostra que foi colhida da outra população. A gente precisa que os dados sejam normalmente distribuídos em ambas as populações, né? Ou seja, ambas as amostras estão vindo de uma distribuição normal, a primeira delas de uma normal com média μ1 e desvio padrão σ1, a segunda delas de uma normal com média μ2 e desvio padrão σ2. As médias são desconhecidas e é elas que a gente quer contrastar ou tomar uma decisão a respeito delas com base na amostra. Os desvios padrões populacionais, nesse contexto, também são desconhecidos e quando a gente precisar de alguma informação sobre a dispersão, a gente vai usar a informação colhida também dos dados. Certo? Então, como é que é a estrutura de dados que a gente vai ter disponíveis para um teste desse tipo? A gente vai ter duas amostras, x1 e x2, tá? A primeira delas de tamanho N1, a segunda de tamanho N2. Neste caso, N1 e N2 podem ser diferentes. No caso de amostras dependentes, eles necessariamente, né, a amostra das duas populações são iguais, porque lá a gente trabalha com pares de observações. Um mesmo indivíduo ele tem uma medição em dois momentos, então para eu ter uma análise naquele indivíduo, eu preciso que ele esteja nos dois instantes de medição, né? Aqui não necessariamente precisa ser o mesmo tamanho de amostra. Assim como antes, a forma como a gente tira uma ideia a respeito das médias em cada amostra é a partir do estimador x-barra, a média amostral, né? Aritmética amostral em cada um dos casos, e o desvio padrão a gente usa também aquele estimador habitual para desvio padrão de amostra, tá? E é a partir deles que a gente vai ter uma ideia sobre a variabilidade, e isso vai ser usado na estatística de teste apropriada. E antes de eu mostrar para vocês quais são as estatísticas de teste para cada um dos casos, 1 e 2, que nós vamos ver, eu vou voltar aqui só para revisar com vocês que, nesses casos de teste de comparação de médias, as hipóteses elas são formuladas como uma comparação entre a média da primeira população e da segunda, tanto no teste bilateral, unilateral esquerdo ou unilateral à direita. O tipo de teste, quem determina, é o sinal da hipótese alternativa, como sempre foi, tá? Então, as hipóteses que a gente vai escrever nesse caso, elas são um contraste entre μ1 e μ2, por exemplo, μ1 igual a μ2 ou diferente de μ2, ou μ1 menor que μ2 versus igual a μ2, ou μ1 maior que μ2 versus μ1 igual a μ2, sendo que a igualdade sempre vai estar na hipótese nula pelas mesmas condições, né, restrições que a gente precisava nos testes anteriores, e na maioria das vezes, em vez de eu ficar escrevendo com relação aos parâmetros μ1 e μ2, como eu alertei na última aula, eu uso uma notação μd para tratar do parâmetro que se refere à diferença entre as duas médias, tá certo? Então, eu falar que μ1 igual a μ2 é a mesma coisa de eu dizer que esse μd, a diferença entre as médias populacionais, ela é igual a zero. Então, as hipóteses elas podem ser feitas alternativamente, assim como eu mostrei no slide no vídeo da nossa última aula. Bem, então nesses casos 2 e 3, o primeiro caso, a gente vai poder utilizar quando a gente quiser comparar médias, usando amostras que são independentes,
Ambas as variâncias das populações de onde a gente colheu essas amostras, elas são desconhecidas, mas a gente vai ter algum aparato, né, alguma informação extra para poder supor que essas variâncias elas são iguais. Então, apesar de desconhecidas, eu por algum motivo sei que a variabilidade de onde eu estou colhendo esses dados nos dois grupos, em torno da média, né, do respectivo grupo, essa variabilidade ela é a mesma. Se isso for verdade, a estatística de teste que eu vou utilizar para comparar as médias nesse contexto, ela é essa estatística que eu chamei de T observado, que no seu numerador ela traz um contraste, né, para a diferença que eu nas médias observadas na minha amostra, contrastadas com a diferença entre a média populacional. Então, esse MID aqui era Mi1 menos Mi2, né? Ele traz uma ideia sobre a diferença das médias na população. Esse vai ser um valor especificado na hipótese nula. E essa é a diferença, a discrepância entre as médias com base nos meus dados. O denominador, ele traz uma medida de variabilidade para a gente, que neste caso é a raiz de um estimador de variância ponderada, que eu estou chamando de SP ao quadrado, tá? E multiplicado por uma função dos tamanhos da amostra. Esse SP quadrado é uma variância ponderada, usando a ideia da informação da variabilidade nas duas amostras. E como que ele é calculado? Ele é uma média ponderada, onde o peso é o tamanho da amostra menos 1. Então, eu pego a primeira variância, a variância da primeira população, multiplicado por N menos 1, mais a variância da segunda amostra multiplicada pelo seu peso, que é o tamanho da segunda amostra menos 1, dividido pela soma dos pesos. N1 menos 1 mais N2 menos 1 é N1 mais N2 menos 2. E se vocês repararem, em todos os testes de hipótese que nós construímos, a estatística ela tem uma ideia de fazer o seguinte: a gente colhe da amostra uma evidência a respeito daquilo que a gente quer testar. Nesse caso, é uma diferença entre as médias, né, da população. Então, a gente pega a diferença das médias amostrais, contrasta essa informação dos dados com aquele valor que a gente supõe verdade para essa diferença entre os parâmetros na população, aqui nesse caso, e o denominador, ele trazia uma medida geral de variabilidade, né, envolvendo o processo de coleta desses nossos dados, para dar respaldo para a gente tomar uma decisão com base num único conjunto de amostras, né, ou em uma amostra, no caso dos testes, para um parâmetro apenas. E aqui, a ideia de se usar esse estimador que pondera, né, calcula uma variância geral, usando as duas amostras, porque se a gente tem evidência de que as variâncias de onde a gente está colhendo os dados, elas são iguais, não tem por que eu usar só a informação da primeira amostra para calcular uma variabilidade aqui, geral, né? Não tem por que eu usar só a variabilidade da segunda amostra. Então, mostrou-se que, com esse estimador, especificamente, que calcula essa variabilidade geral, ponderando as variabilidades das amostras individuais, consegue-se obter uma distribuição conhecida para essa estatística de teste, assumindo que esse valor MID-D é aquele valor que está na hipótese nula, né? Então, sob a suposição de que H0 é verdadeira, essa estatística de teste consegue-se mostrar que ela tem uma distribuição T-student com N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade. A notação para isso é dizer que a estatística sobre H0 ela tem uma distribuição T com N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade. Esse resultado é base de um teorema, pelo fato dos dados serem normalmente distribuídos, é uma suposição que a gente está fazendo. Eu não vou provar, mas essa é a ideia intuitiva dessa estatística aqui. Contrastar os dados com aquilo que se supõe sobre H0 e dividir por uma medida geral de variabilidade que é dada dessa maneira, que é uma forma de juntar as duas amostras para calcular uma variância global, já que essas variâncias elas são iguais, então vamos usar todo mundo para estimar essa variância. Se eu uso as duas amostras em conjunto, eu tenho mais informação, eu estimo melhor a variabilidade do que se eu usar só uma delas, tá? A ideia intuitiva é mais ou menos essa. Em termos da tomada de decisão do teste, assim como antes, vai depender, de novo, se o teste é bilateral, unilateral à esquerda ou unilateral à direita. Em qualquer um desses três casos separadamente, o procedimento é muito similar ao que a gente sempre fez em cada caso destes, né, nos outros testes que a gente já viu. Qual é a diferença? É que aqui agora a distribuição apropriada, tanto para eu encontrar os limites críticos de uma região crítica,
Ou, para eu calcular o valor P, então tomar uma decisão com qualquer um desses dois métodos, eu vou usar uma T-Student com N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade, e não uma normal padrão, não uma T com outros graus de liberdade qualquer, tem que ser especificamente esse daqui, certo? Então, dado o nível de significância do meu teste alfa, se eu estou num teste bilateral do tipo a diferença entre as médias é zero, ou seja, elas são iguais, versus a diferença entre as médias é diferente de zero, ou seja, as médias são diferentes, como é que eu procedo? Eu divido nas duas caudas da distribuição T apropriada, o alfa dividido por 2, né, essa área, e eu encontro quais são os valores que me limitam essa área. Esses são os valores que vão me dizer, né, se eu encontrar uma estatística de teste, depois que eu pegar os meus dados, calcular um valor para ela, se ele for maior do que o valor crítico da direita, ou menor que o valor crítico da esquerda, eu rejeito a hipótese nula, como sempre foi. Tá? Como aqui no caso é a distribuição T, a gente sabe que a gente vai sempre localizar o valor na cauda da direita, mas por simetria eu tenho outro, que é só tomar o simétrico, né? Colocar o sinal negativo, eu construo as duas regiões. Na hora de tomar a minha decisão, né? Ou vai acontecer numa cauda, ou vai acontecer na outra, ou não vai acontecer de cair nenhuma delas. A decisão vai ser com base em uma coisa só. Só que a forma como construir a região, ela é similar ao que a gente já fez antes. Do mesmo jeito, se eu quiser calcular aquela quantidade, né, o meu valor P, que é uma probabilidade que eu comparo com o alfa para saber se eu rejeito ou não a hipótese nula, como o teste é bilateral, vai ser 2 vezes a probabilidade, neste caso, de numa T com N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade, eu observar uma coisa maior do que eu tive, tá? E no caso dos testes unilaterais é similar. Eu olho naquela distribuição T só na cauda da esquerda, se meu teste for unilateral à esquerda, ou seja, eu quero verificar se uma das médias é menor que a outra, ou seja, a diferença entre elas é menor que zero, ou eu olho só na cauda da direita, se na formulação do meu teste a ideia for de que eu verificasse uma média maior que a outra, ou seja, a diferença entre elas é maior que zero, certo? É assim que a gente faz, então, nesse caso 2, e agora eu vou falar como a gente faz no outro caso. Este vai ser o último teste para comparação de médias, né, o teste paramétrico, que nós vamos ver, que é o que eu chamei de caso 3. Também é usado no contexto de amostras independentes com variâncias populacionais desconhecidas, mas nesse caso aqui essas variâncias têm-se a ideia, ou sabe-se que elas são diferentes na população. Tá? A diferença básica é no denominador da minha estatística de teste. Neste caso aqui, usando aquele estimador SP², a gente não consegue encontrar uma estatística, uma distribuição amostral apropriada para essa estatística, e na verdade também, né, intuitivamente, pelo fato das variâncias de onde eu tô, das populações onde eu estou colhendo os meus dados, elas serem diferentes, aquele estimador ele não faz um sentido prático muito usual, né, de ponderar as duas variabilidades daquela maneira. Então aqui a gente simplesmente pega as variâncias amostrais da forma como foi estimado a partir dos meus dados, calcula uma soma, né, entre elas, cada uma dividido pelo seu tamanho de amostra, e isto como sendo uma medida de variabilidade geral do nosso experimento. Neste caso, o que acontece? Se a gente for provar teoricamente qual é a distribuição amostral característica dessa estatística, a gente não encontra a mesma distribuição anterior. A gente encontra uma distribuição que também é a T-Student, porém, os graus de liberdade são funções do tamanho da amostra e das variâncias das amostras. Então, o grau de liberdade apropriado para se construir região críticas ou calcular valor P nesse teste, quando as variâncias são supostamente diferentes, ele é esse grau que eu estou chamando aqui desse μ ao quadrado, esse V, quase um V, nessa letra grega aqui, asterisco, na verdade, desculpa, foi a anotação que eu usei, tá? E ele é calculado como essa função aqui das minhas observações estatísticas da minha amostra. A variância dividida pelo tamanho da amostra, soma-se isso para os duas amostras, eleva ao quadrado, faz uma outra função aqui das variâncias e tamanho de amostra. Depois de calculado esse valor, você aproxima sempre para o número inteiro abaixo do valor que foi calculado, tá? Então, se der um valor inteiro, é aquele valor. Se der um valor fracionado, né, um valor contínuo, você sempre vai usar o grau de liberdade imediatamente anterior que a gente tiver na tabela. Então, a tomada de decisão no teste bilateral, unilateral à direita, esquerda ou unilateral à direita, é da mesma forma como foi antes, exceto pelo fato de eu estar me baseando numa T com V asteriscos graus de liberdade, e não mais uma T com N1 mais N2 menos 2
como foi no caso das variâncias iguais, tá? Então, vocês deem uma olhada, isso não precisava nem repetir, no fundo, se sabendo a distribuição amostral apropriada, o procedimento é a mesma, tá? Então, é assim que a gente vai conduzir nesse caso. Basta identificar, então, no contexto de amostras independentes com variâncias desconhecidas, se essas variâncias são iguais ou diferentes. Se forem iguais, eu vou utilizar este teste baseado nessa estatística que tem essa distribuição T. Se as variâncias são diferentes, eu vou me basear nessa outra estatística que tem essa distribuição com esses graus de liberdade aqui, que é a mais apropriada no caso. Certo?